Salve das beleza? Luiz Carlos na área. Nos últimos anos, o Docker voltou às raízes. Desenvolvimento, containers e portabilidade real. Mas o cenário mudou. Agora não estamos mais só lidando com microserviços, estamos lidando com agentes que usam múltiplos modelos, que exigem GPUs e que nem sempre cabem no seu computador. Como rodar tudo isso localmente sem travar a sua máquina? É aí que entra o Docker Offload, um novo jeito de rodar agentes e containers com GPU na nuvem e direto do seu terminal. Fica comigo porque você vai ver como que o Docker realmente vira o motor dos seus agentes inteligentes. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também você nos ajuda a crescer e a continuar levando esse conteúdo gratuito aqui no YouTube para vocês, beleza? Inclusive eu quero lembrar que nós lançamos um MBA de Engenharia de Software com Inteligência Artificial que vai te preparar para esse novo momento, não tem o que fazer, né? IA agora faz parte do nosso trabalho, ela está transformando a nossa profissão e nós precisamos nos preparar para isso. Então, nós montamos esse MBA top que vai te mostrar como usar IA no dia a dia, os fundamentos de IA e como agregar valor para sua empresa. Então, dê uma olhadinha aqui no link da descrição que você já vai se preparar para esses novos desafios do mercado. Eu quero que você entenda o cenário atual com IA e os seus desafios e como que o Docker e o Docker Offload vai nos ajudar nesse processo. Aqui eu trago uma imagem que tem uma série de agentes se comunicando. Isso é bem comum hoje, né? Os agentes são os novos microserviços. E se a gente for pensar, agente é uma das palavras do momento, é algo agêntico, a gente funcionando na sua ideia para poder fazer alguma coisa por você, a gente em produção para poder conectar nos nossos sistemas, enfim. Então é muito comum, às vezes, ter um agente que vai se conectar com outros vários agentes, e esses agentes estão conectados com modelos de inteligência artificial. E aqui nós já vemos que há uma certa complexidade, porque como que eu vou prover todo esse ambiente para poder desenvolver todos esses agentes conectados com esses modelos? Como que eu vou instalar e prover esse ambiente na minha máquina e para outras pessoas que estão também usando esse mesmo sistema? Nós vemos que esses três agentes estão conectados em modelos de inteligência artificiais distintos, né? Isso aqui talvez possa parecer estranho, mas é comum diante das necessidades dos agentes. Pode ser que o agente 3 tenha necessidade de um modelo mais abrangente e não tem problema nenhum dados serem expostos para o GPT lá da OpenAI, mas eu quero rodar um Llama e o Qwen, que são modelos abertos, porque eu tenho o controle e posso colocar meus dados sensíveis para poder trabalhar nesses modelos. E às vezes eu posso querer trocar isso aqui por qualquer motivo. Nós podemos testar esse ambiente com outro modelo para ver o que que dá, para ver se fica um pouco melhor. Então, nós temos aqui o mesmo cenário que nós tínhamos lá com os microserviços que estavam começando a ficar populares ali no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, e os containers ajudaram demais nisso, que é prover esse ambiente para poder diminuir essa fricção entre desenvolvimento e produção, tornar fácil a execução desse todo o ambiente que nós temos aqui. Então, o que o Docker vai fazer é ajudar nesse processo todo. Hoje, o Docker consegue nos ajudar totalmente em montar esse ambiente agêntico, inclusive rodando os modelos. Nós vamos ter também suporte já, isso, né, não é por conta do offload, mas nós já temos suporte a containerizar, essa palavra é difícil, aplicar imagens e rodar esses agentes como containers, permitir mais segurança entre eles, mas agora nós podemos jogar tudo na cloud, rodando o mesmo ambiente que nós temos em desenvolvimento. O cenário é esse. Então, o Docker é protagonista mais uma vez em nos dar esse suporte.
Que é esse Docker Offload? É um serviço em nuvem que você está alugando da Docker para construir as suas imagens e rodar os seus containers, tudo em nuvem com aceleração de GPU. Você vai usar uma NVIDIA L4, que é usada em data centers para esses processamentos pesados e inteligência artificial. Você vai ter a mesma experiência como se estivesse rodando na sua própria máquina. Esse Docker Offload vai integrar esse ambiente de cloud com o seu Docker Desktop e com o seu Docker CLI. Você vai criar apenas um Docker Compose e já vai rodar tudo online. E não é só isso, você vai poder pegar esse Docker Compose também quando você quiser rodar em produção e rodar na Google Cloud e com a Azure em apenas um comando também. Essa é a ideia desse serviço. Ele foi lançado agora em julho, em beta, e você pode se inscrever aqui nesse formulário para poder fazer um teste gratuito. A Docker vai te dar 300 minutos de GPU gratuitas, depois você acaba pagando 1 centavo de dólar por minuto de GPU utilizada. Agora pense, não é somente você usar modelos do próprio catálogo da Docker também, né? Pegando aqui o Docker Desktop, nós já temos aqui um catálogo com os principais modelos abertos do mercado. Você pode pegar um modelo seu treinado, personalizado e subir também com uma imagem e consolidar todo esse ambiente com o Docker, tá? Depois que você faz ali a sua inscrição e tem o offload aberto para você, aí aqui em cima, onde eu estou com o mouse, tá aqui perto do Business, eu estou com o meu Docker normal ativo aqui na minha máquina, que eu estou utilizando o Windows. Aí é só clicar aqui, ele vai ativar esse offload, até mudando a cor aqui do Docker Desktop. E ele vai conectar já lá no ambiente de nuvem para que eu possa rodar as minhas aplicações. Então eu tenho aqui na verdade é um contexto diferente, que eu vejo os meus containers, as minhas imagens, enfim. Vamos agora para uma prática e ver como que isso funciona. Eu vou pegar um repositório que a Docker criou, esse Compose for Agents. É bem legal porque eles criaram aqui um repositório com vários exemplos de agentes, acessando vários tipos de modelos diferentes. Você tem agentes aí que são gerenciadores de tarefa, que fazem categorização e ajuda você a lidar com issues de repositório Git, agentes que vão lidar com feedbacks de clientes em e-commerce, enfim, tem várias coisas legais. Tem Spring AI, eh, coisa da Vercel aqui, enfim, tá? Dê uma olhada aqui, porque você já tem Docker Compose para poder fazer diretamente e já subir os seus modelos. Claro que em algumas situações aqui você tem que gerar tokens. eh, Se você vai fazer alguma coisa com GitHub, tem que gerar um token lá de acesso ao GitHub, algumas coisas assim, mas isso é muito fácil, tá? Então eu vou chegar aqui no meu Docker Compose, vou voltar para o meu modo normal para que a gente veja a dificuldade, né, de não só rodar o modelo localmente, mas como organizar a orquestração desses agentes, que era a dificuldade que a gente tinha lá com os microserviços. Um detalhe já avisando, depois eu falo sobre isso novamente, o Docker Offload, ele não está compatível com o WSL, você tem que rodar com o Docker no PowerShell, tá? Mas aqui, nesse modo que eu estou agora, tanto faz onde você vai fazer a sua execução. Mas já que eu estou aqui, eu vou abrir um novo terminal, vou entrar aqui na minha pasta desktop, nesse Compose Agents aqui, e eu já tenho configurado com o Agno, que é um agente que te ajuda a conectar nos seus repositórios Git, ele vai rastrear ali as issues e conseguir te ajudar a gerenciá-las, tá? Então eu vou rodar aqui um Docker Compose up --build para ele poder subir todo o ambiente para mim. Terminou de subir as minhas aplicações, vamos dar uma olhada aqui no log para que a gente entenda esse exemplo que está lá no repositório. Ele tem um agente que
É uma aplicação Python e o agente UI front-end, não sei se é com React ou algo assim, mas que vai se conectar seu front-end do agente. E nós vamos usar o modelo Qwen 3 Small, que é um modelo pequeno, ele está instalado aqui no meu catálogo. Eu posso até brincar com ele se eu quiser aqui de forma local. E tem um MCP Gateway, isso aqui também é uma novidade, eu não vou falar exatamente dele agora, mas ele iniciou aqui esse Gateway, UI, rodando tudo bonitinho, ele tem que mostrar aqui que o Python subiu ali na porta 7777. Então vamos acessar aqui o localhost na porta 3000. Então tem um chat aqui para poder pegar um repositório. Vou pegar o repositório de WSL, que a gente mantém há muito tempo, é o principal repositório que a gente tem na internet sobre o WSL. Vou colocar aqui para ele aqui em cima. Eu quero selecionar o agente de retriever de issues. Vou colocar aqui fit all issues e repositório. Já está de bom tamanho. Aí aqui ele vai mostrar já os logs. Ó. E até seria bom eu abrir aqui a minha máquina. Vamos dar uma olhada aqui na GPU. Ó, eu tô com 74% de memória. Olha o que ele está usando aqui de GPU. Ó. Tá usando 100%. Isso para um modelo pequeno. Meu computador, aqui que é um PC de mesa, tá começando a acelerar um pouquinho a ventoinha. Vocês não vão ouvir porque eu tô com supressão de ruído. Ó. Mas é aquela coisa, ó. Ele já devolveu aqui, ó, os dados, ó, de issues que eu tenho lá. Mas ainda assim a gente não tem, porque ele tá consolidando. Ah, agora veio, ó. Então, olha só o tempo que foi gasto, né? Mais os recursos. Se gastou quase 100% de CPU. A memória dedicada aqui de 12 gigas também chegou ao máximo. E é isso. A gente tá limitado. E justamente o ponto de você usar LLMs híbridas, porque muitas vezes você pode querer trocar esse modelo Qwen por um modelo Qwen um pouco maior, né? Aí você vai ter dificuldades. Então, esse é o ponto. Então, olha só, com o mesmo Docker Compose, sem mudança nenhuma, eu vou ativar o meu modo do offload. Então, só clicar aqui para ele ativar novamente. Vai se conectar lá. Agora vamos dar uma olhada nas informações que tem aqui embaixo. Ele vai mostrando algumas informações, é justamente sobre o que eu estou alugando. Então, eu tenho o VRAM, GPU, que não está sendo utilizado nada no momento, a memória RAM e a CPU, que não está utilizando nada. E eu tenho 228 gigas para poder abranger volumes, containers e imagens, mais os meus modelos, já está de bom tamanho, né? Então, sem fazer nenhuma mudança, eu vou rodar o meu Docker Compose Up. E aí ele vai construir as imagens, depois vai rodar os containers totalmente online. Olha só, que ele vai mostrar aqui, ó. Eu tenho um Cloud Pool, que justamente ele está puxando tudo de lá, que é muito mais rápido. Aqui ele está puxando o modelo. São os 4 gigas, não vai demorar muito, porque ele está demorando aí alguns segundos para poder baixar 1 giga. Então tem aqui o Cloud Pool. Então, a montagem totalmente dentro de cloud. Agora ele já está gastando 14%, 21% de CPU, 14%, ou melhor, 14 gigas de memória. Acho que eu já tenho algumas imagens aqui, eu já tinha construído com esse exemplo, então provavelmente ele vai até ser rápido na hora de fazer essa montagem. Containers eu já tenho também, eu já tinha criado antes. Pronto. Então já está de pé, muito rápido. Agora vamos atualizar aqui a UI.
Vou selecionar o GitHub Issue Retriever. Vou colocar o mesmo prompt. Na verdade, aqui eu copiei, pegar o endereço e jogar para cá. Vamos dar uma olhada aqui nos logs. Então, ele vai mostrar ali e a gente vai ver que vai ser muito mais rápido, fora os consumos locais. Eu não tenho mais, até baixou para 57% agora de memória. E aqui está usando 33%, que é o que eu estou usando para poder gravar essa aula, né? Então, a gente pode colocar aí que aquele exemplo lá gastou 50% da GPU. Na verdade, ele já trouxe aqui, ó. Né? Tem nem como comparar. Mas a questão, olha só. Aqui nesse exemplo, nós temos a possibilidade de rodar com um modelo maior. Antes do up, eu posso passar aqui um compose up, ou melhor, um compose YAML, mais um offload YAML. O que esse offload é aqui? Ele vai determinar que nós vamos rodar um modelo Qwen mais robusto. Então ele vai baixar esse modelo, ele vai demorar agora um pouquinho mais, porque se eu não me engano são uns 15, 16, 17 gigas. Ele mostra aqui até como large apenas o nome dele aqui em models, né? Se você vier aqui no Qwen 3, tem vários modelos. Eu não lembro exatamente qual é, mas você pode fazer o pull de qualquer um desses modelos aqui. Então nós estamos usando um modelo, acho que é de 30 bilhões, porque o Small está usando 8 bilhões aqui no contexto, que ele mostra aqui de parâmetros, não? Então, o lance aqui é aguardar, já está em 4 GB, daqui a pouquinho a gente vai ver o nosso teste novamente. Deixei aqui para a gente poder ver o finalzinho juntos, são 17 GB, né? Quem dera se a minha internet do meu computador fosse tão rápida assim, ó. Agora o modelo de 30 bilhões já está aqui, e ele vai subir da mesma forma. E é isso que o Docker está se transformando. Você pode trocar os seus modelos, e organizar tudo sem impactar na execução do ambiente, permitindo que você rode isso aqui em desenvolvimento, mas em produção você consegue rodar esse mesmo Docker Compose que a gente está vendo aqui com a própria cloud da Docker. Então, pronto. Vamos dar uma testada aqui no Large. Olá, eu tô descumprindo a regra de ouro aí das LLMs. Às vezes, esse ambiente, como ele está em beta, pode acontecer alguns probleminhas da LLM não rodar corretamente, aí nós podemos destruir os containers, desativar e ativar novamente o modo offload, que é o que deve estar acontecendo aqui no momento. Se ele não estiver fazendo a resposta aqui, não precisa nem testar, porque o modelo não vai funcionar, ele vai ficar aguardando lá eternamente. Eu tentei desativar e ativar novamente o offload, mas ele não está funcionando no momento, é um serviço em beta que a Docker está mexendo o tempo inteiro, mas você vai entender a ideia do por trás desse offload. Nós já vimos ali o teste. A questão é que teria ali um Qwen com 30 bilhões de parâmetros. Aqui está o exemplo Agno, que é o exemplo que eu utilizei. Eu fiz algumas modificações, exatamente porque no Windows não está funcionando conforme o exemplo está descrito lá. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o container do agente, que é uma aplicação Python que vai se conectar no modelo, o agente UI, que é o front-end desse agente, o MCP Gateway, que é uma novidade, eu não vou focar aqui nesse vídeo, mas nós vamos trazer conteúdo para o canal. Isso também é uma novidade que veio agora em julho, da Docker. E aqui a parte de models. Então, olha que legal esse Docker Compose. Ele está organizando a execução, levantar do ambiente de todo mundo e, na verdade, também a construção de todo o ambiente. E também tem a especificação dos modelos que serão utilizados.
O agente também agora tem um modus especificado aqui para poder liberar o acesso a esse modelo. Então eu posso especificar os modelos que eu quero, quando eu levantar esse ambiente ele vai baixar, e aqui em cada container que for necessário, em cada agente que eu tiver, eu posso apenas liberar os modelos específicos, e aí eu habilito ali o endereço por questão de segurança. Vamos supor que eu tenha 10 modelos, mas eu estou habilitando apenas 2 aqui para esse agente, enfim. Então aqui tem a configuração dele para poder apontar para o MCP Gateway. Isso aqui é muito legal, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui. Na verdade, quando esses agentes vão precisar se conectar ali com o GitHub, vai ter o MCP Server do GitHub. Mas agora o agente não se comunica diretamente com ele. Então nós vamos ter aqui um intermediário que é o MCP Gateway da Docker. Então nós vamos ter aqui uma Proxy Architecture. O que vai acontecer é que quando os modelos precisarem, ou melhor, os agentes precisarem se conectar com o MCP Server, eles batem no Gateway e batem no MCP Server. Aí volta. Então toda a comunicação passa por aqui. Independente de quantos MCP Servers eu tiver, eu uso esse cara para poder centralizar. E aqui eu tenho mais segurança, mais performance, mais organização da minha comunicação. Por isso que eu só estou falando um pouco dele, mas esse MCP Gateway URL aqui, ele está batendo justamente nesse container. A UI não tem nada demais, é apenas uma aplicação JavaScript, e aqui a imagem do MCP Gateway. Mas o ponto é que agora com esse Docker Compose, nós temos justamente aquela disponibilidade de trocar, vai que aqui eu quero também um Llama, eu quero mais um modelo Qwen, vou escrever errado. Ou eu quero um modelo Qwen diferente, como está descrito aqui, até não foi utilizado um Qwen médio, que é esse com 14 bilhões de parâmetros aqui. Nós podemos apenas trocar exatamente esse trecho, mas com Docker Compose não é necessário. Por isso que tem esse offload.yaml, porque eu posso mesclar vários Docker Composes, então aqui ele está fazendo o override da configuração do agents, colocando um modelo large aqui, que é esse que está aqui embaixo. Então ele está sendo também disponível nos modelos aqui do meu ambiente, e aí eu estou declarando ele aqui para poder ser usado no agente. Eu posso declarar todos os meus modelos, mas somente os que estiverem sendo utilizados nos serviços que vão ser carregados. Então, por isso que a gente passa lá o "-f compose YAML", "-f compose offload YAML". Aí eu troquei, sem ter que fazer configurações. E é isso que nós queremos, né? Ter esse ambiente que no estalar de dedos nós conseguimos fazer as nossas execuções. Você vai pegar aqui outros exemplos também nessa mesma jogada. Agora, veja, se eu estiver, às vezes, utilizando um OpenAI, aí não tem nada que declarar de modelos, você vai apenas colocar alguma variável de ambiente e a sua secret ali da OpenAI para poder fazer essa utilização. Mas a questão é que, independente do seu ambiente, nós temos aqui algo que orquestra tudo isso para a gente, e agora nós podemos rodar em cloud, dado às vezes uma limitação da sua máquina, ou que é conveniente fazer o build lá que é mais rápido, enfim. É algo fantástico, tudo isso que a Docker vem provendo, agora mais esse serviço aí, que é o serviço de cloud, é o novo, vamos dizer assim, é o novo cloud build deles, é a evolução do cloud build. Suporte ao desenvolvedor. Então, aqui está esse Docker Offload, não vai ser a primeira vez que nós vamos falar disso aqui no canal, né, porque ele está em beta. Quando soltar novidades nós vamos trazer aqui também, mas você já viu ali todo esse ganho, né, de você conseguir rodar esse ambiente
em cloud, permitindo que a sua máquina não seja afetada. É muito complicado, ainda mais quando eu tenho modelos mais complexos de rodar na própria máquina, né, mesmo que você tenha uma GPU, essa GPU ela pode não ser adequada para uso de IA, pode não suportar esse modelo, ou pode rodar com muita lentidão. Então não tem o que fazer, você não vai ficar comprando GPUs que são elas vão ficar mais caras ainda com a evolução da IA. Então esse uso em cloud desses modelos, né, dessa ambientação toda, ajuda demais. Fora essa questão de orquestração, porque se você tiver uma GPU local, conseguir rodar local, veja, com Docker Compose também você consegue rodar. Então a questão é manter essa mesma dinâmica, esses ganhos que nós temos com o Docker. É por isso que está sendo desenvolvido todas essas ferramentas. Pessoal, lembro que nós lançamos o nosso MBA em Engenharia de Software com IA, que vai mostrar justamente como você aproveitar esse momento, ser um profissional que usa a IA para poder gerar valor dentro das empresas. Você vai entender os fundamentos, como usar no dia a dia, e trabalhar com todas essas ferramentas que nós vimos falando aqui no canal, tá? Então dê uma olhadinha aqui no link da descrição, porque vale a pena, tem muita gente entrando e ainda tem vagas para que vocês possam entrar nessa turma que a gente abriu. Então, compartilha aqui nos comentários se você já usou o Docker Offload, o que é que você acha, isso é muito importante pra gente. Grande abraço para todo mundo e até mais, pessoal.